Oi, eu sou Alan Ju, um dos artistas selecionados para o Arte Londrina 8 para a exposição Polissemia Política. Eu sou do ABC Paulista e vivo e trabalho em São Paulo atualmente. Para a exposição, os curadores selecionaram 3 obras. Uma delas é Enclaves Fortificados, que é um trabalho que ele tem várias camadas. A primeira camada desse trabalho acontece no espaço público, em torno de condomínios residenciais, em que eu circulava esses muros, esses condomínios, cartografando, tentando perceber os entornos, as questões, né, as tensões principalmente. E conforme eu fazia essas cartografias, pedestres andando, eu mapeava, né, com um aparelho de GPS, e depois eu pego essas informações, esses desenhos, né, esses desenhos feitos com os pés, e depois eu trago para o ateliê e passo esses desenhos para placas de concreto. Eu acho que o concreto tem muito a ver com esses muros, né, que eu circulei. E aí o trabalho se torna uma espécie de uma série de desenhos abstratos, né, que tem essa outra camada em sua fase anterior. E é por isso que o trabalho chama Enclaves Fortificados, porque eu penso os condomínios como enclaves, né? São espaços públicos ou privado-públicos, ou seja, uma outra sociabilidade que existe do lado de dentro que não condiz com o espaço de fora, né? É um espaço compartilhado, é um espaço que ele é público, ele é compartilhado entre os seus condôminos, ou seja, existe uma vida comum, mas para a fronteira para fora já é uma outra realidade, e eu tento entender o que leva, né, a nossa sociedade atual se fechar em enclaves, né, de quem que nós nos protegemos, quem é o perigo, né? Parece que atualmente existe uma fobia de espaço público, e por isso que surgem esses condomínios, e por isso que eu faço esse trabalho para tentar problematizar essas questões. O segundo trabalho que foi selecionado também tem a ver com muros e limites, chama Paisagem Esculpida número 1. Esse trabalho é um vídeo, é um registro de uma performance, uma intervenção que eu fiz no espaço público na cidade de São Paulo, em que eu coloco uma moldura na parede e vou talhando com uma talhadeira e uma marreta um buraco, uma fenda nesse espaço, e eu crio um horizonte, né? Esse espaço que era opaco, de repente aparece uma janela, né? Que é uma paisagem sobre outra paisagem, né? Até então a paisagem era esse muro, né? Essa paisagem tipo claustrofóbica, pelo menos para mim, e de repente eu crio essas linhas de fuga na cidade, né? Então esse é o segundo trabalho selecionado. Com ele eu tento problematizar diversas questões, algumas questões eu nem sei quais são ao certo, porque cada um acrescenta sua leitura, né? Mas eu tento borrar as fronteiras entre performance, fotografia, vídeo, intervenção, né? O trabalho ele engloba tudo isso, assim como o outro também, né? É um trabalho escultórico, de pintura, mas que também tem o seu lado performático forte, né? Quase que a camada principal do trabalho, ela tá ali, mas não está, né? E o terceiro trabalho selecionado, né, que os curadores selecionaram, chama Corta Caminho, que aí se trata de uma fotografia, de um registro também de uma ação, uma intervenção que eu fiz no espaço público, onde eu simplesmente abro um retângulo num alambrado, numa grade, num muro, né, esses muros vazados que existem no espaço urbano, né, que nesse caso eles não bloqueiam a nossa visão, né, eles dão horizonte, mas eles estão ali como limite, se impondo, né, impedindo não a paisagem, mas a passagem dessa vez, né. Enfim, são esses 3 trabalhos.
os 3 trabalhos têm um diálogo, né, entre si, todos falam de limite. A minha produção atual está muito voltada para essas questões, né, dessas fricções que eu acho que nós, sujeitos, indivíduos, temos no espaço público, né? Essas imposições, esses condicionamentos, essa maneira de se viver que o espaço acaba dialogando com a gente de alguma maneira, mas de uma maneira bem positiva, né? E acaba nos construindo, né? Eu acho que esses limites que o espaço tem em todos os lados acaba colocando limites nos nossos desejos, nas nossas escolhas, acaba influenciando a nossa subjetividade de um jeito muito profundo, né? O muro não é uma coisa natural, né? O muro é uma coisa extremamente racional. Por que o muro é aceito, né? Ele é totalmente aceito na sociedade. Então, são questões desse tipo que eu tento lançar com os meus trabalhos. Bom, a pandemia ela afetou a rotina da minha produção, da minha pesquisa de um modo avassalador, né? Eu preciso da rua para produzir. Acho que grande parte da minha produção ela olha para fora, ela tenta entender o espaço urbano, esse espaço público com suas múltiplas questões e tensões, essa polissemia, né, que existe no espaço urbano. E a pandemia ela veio e tirou essa materialidade ou esse lugar de experiência no espaço urbano. Ou seja, eu tive que me virar, estou me virando, estou descobrindo novas potências, pesquisando na internet, trabalhando muito com fotografia, revisitando arquivo. Ou seja, ela afetou de um modo muito forte a minha produção e eu tô, querendo ou não, estou olhando para questões até mais formais, né? Estou começando a olhar muito para a cor ultimamente, novas materialidades que são mais simples de trabalhar, que não fazem tanta sujeira, né? Porque até então eu estava trancado dentro de casa, fazia 4 meses, trancado com uma companheira e um bebê de 1 ano e meio. Então, tive que rever muita coisa. Aqui no ateliê eu sou muito sujo, né? Eu trabalho com concreto, com ferro, então fica muita sujeiras por todos os lados. Então, eu tive que mudar totalmente minha rotina, né? Eu acho que isso vai repercutir por um bom tempo nos próximos trabalhos que eu for realizando. E mesmo que aquele antigo normal volte, né, que eu volte para a rua, que eu volte a produzir da maneira como eu vinha produzindo, eu acho que essa sensibilidade de coisas mais simples, coisas mais delicadas, elas vão permanecer na minha produção a partir de agora. O meu trabalho se relaciona com o meu ateliê de um modo um pouco diferente para outros artistas, né? Eu não só produzo no ateliê, para mim o ateliê é mais um espaço. A rua para mim também é um ateliê, né? E ultimamente com a pandemia minha casa também se tornou um ateliê. Eu fiquei muito tempo produzindo em casa, inclusive sem vir para o ateliê, porque o meu ateliê é coletivo, eu divido ele com outros artistas. Então eu tive que ficar recluso em casa. A minha mesa, né, o meu computador se tornou um ateliê por 3, 4 meses seguidos, assim. Mas o ateliê na minha produção é o lugar onde eu resolvo as coisas. Eu trago questões da rua, questões das minhas cartografias, onde eu vejo tensões, grafias, imagens. E aí eu venho para o ateliê e tento resolver isso de alguma maneira, com alguma materialidade, quando eu não consigo resolver na própria rua, que também acontece de meu trabalho ele não ter essa passagem de ateliê, né? Eu produzo na rua, coloco na rua, assim como o trabalho Paisagem Esculpida e o Corta-Caminho que vocês verão na exposição, são trabalhos que não necessitam de ateliê. O meu ateliê é o espaço urbano e o meu computador, né? Que pode ser qualquer lugar, pode ser
na minha casa, pode ser aqui no ateliê ou pode ser dentro de um ônibus viajando para outra cidade. Então é um pouco nômade. Mas em outros trabalhos o ateliê está muito forte e ultimamente a minha produção está sendo muito afetada, né, com essa falta de rua, né, que acometeu a todos nós, né, por causa da pandemia. Então eu estou trabalhando questões mais formais, materialidades, descobrindo materialidades, né, porque esse ano apareceram muitas coisas na minha produção que eu acho que vão repercutir por alguns anos. E eu acho que essa pandemia, por mais difícil e dolorosa que ela está sendo em diversos contextos, sanitário, econômico, solidão mesmo, né? Enfim, mas ela também está trazendo experiências diferentes, experiências de alteridade e muitas descobertas. Eu estou descobrindo muita coisa no simples, né? Então, e o ateliê ele vai reverberar tudo isso durante os próximos anos, quando a vida começar a tomar um novo rumo, né?